Oi pessoal, bem-vindos ao Caras Bem-Estar. Hoje é dia do nosso quadro Só para Elas. E o assunto, gente, é um assunto que até algum tempo atrás era tabu, né? Estímulo ao prazer feminino. Uso de vibrador, o que dá prazer, o que não dá, o que é confortável ou não. Pra gente falar sobre esse assunto, para comandar, na verdade, essa conversa, a doutora Fabi Gama. É com você, Fabi. Obrigada, Pietra. Eu sou a doutora Fabiane Gama, ginecologista. Sejam muito bem-vindos ao Só para Elas, um programa que está tirando todas as dúvidas das mulheres e eles estão adorando, fazendo inúmeras perguntas. O nosso quadro de hoje será sobre estímulo ao prazer feminino, um quadro muito esperado e muito pedido por muitas mulheres. Muito obrigada por estar aqui conosco, Luciana Keller. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada, estou muito feliz de estar aqui com você. Conta um pouquinho para nós a tua história, quando que tu começou a trabalhar com a sexualidade, qual é o que te satisfaz, porque nós levarmos a informação para as mulheres e ajudar tantas mulheres, eu acho que isso faz toda a diferença, né, no nosso dia a dia. Então, para trabalhar com mulheres é muito prazeroso para mim. Eu trabalho com sexualidade, né? Eu sou psicóloga, trabalho com sexualidade há 20 anos. Através da Constantine, eu consegui juntar as duas coisas, né? Tanto conseguir ajudar a mulher a melhorar as questões sexuais, ao prazer, ao relacionamento dela, como muitas questões de saúde, porque as pessoas imaginam, né, que a parte dos brinquedos ou a parte da sexualidade só envolve a sexualidade física e que, na verdade, o principal é a saúde. Uma das coisas muito importantes é a saúde mental, inclusive dentro da sexualidade, dentro do relacionamento. E tem muito tabu ainda em relação a brinquedos, porque as mulheres interpretam isso como uma vulgaridade. E eu falo, inclusive no meu consultório, inúmeras vezes para minhas pacientes, o se descobrir, o se tocar, o se estimular, não é não pode ser um tabu, e sim uma forma de se conhecer, né? E o objetivo hoje desse quadro é justamente levar uma informação saudável, desmistificar esse pensamento que muitas vezes vem já desde a família, vem desde a adolescência, e existe muitas dúvidas, perguntas sobre quais os tratamentos melhores e também quais os brinquedos melhores. Não acho tão bacana a gente interagir, inclusive com as perguntas que me foram feitas. Então, como você falou, o tabu, né, é uma questão muito forte ainda, não só no Brasil, mas mundial, né? A gente imagina que com as mídias sociais, com essa globalização, com todos os canais que temos, né, de comunicação hoje em dia, que muita gente acha que isso melhorou muito. Na verdade, ainda os tabus e as questões da sexualidade estão caminhando a passos muito lentos. Mesmo com toda a informação que a gente tem nos dias de hoje, ainda falta muita informação. Porque, como você falou, né, tem muitas mulheres que trazem essas questões, os tabus, de família, de religião, de criação, e muitas vezes é complicado passar essas barreiras, né? Então isso leva bastante tempo. E os brinquedos, né? As pessoas acham que com a modernidade, que tá todo mundo usando, que é mais tranquilo, porque a gente escuta muito na mídia hoje, né? Falando de tudo isso. Mas, na verdade, a gente vive numa sociedade moderna com um interior bem difícil, bem clássico. Exatamente. Complexo. E tem uma grande diferença entre homem e mulher, porque homem nunca foi um problema a masturbação, para mulher, sim. Sim. E eu falo para minhas pacientes de consultório muito, inclusive, que é necessário esse conhecimento, inclusive para tratamento. E não necessariamente a gente tenha que ter um parceiro para isso acontecer. Sim. Né? E nos 40 mais, na menopausa,
Isso muda bastante. A mulher, a sexualidade vai mudando, principalmente pela queda hormonal. Sim. E ela vai deixando de lado. E muitas vezes ela torna aquilo uma obrigação e não um prazer. Sim. E nós precisamos mudar esse pensamento. Sim. Porque eu acho que muitos relacionamentos eles iam mudar no sentido inclusive de acolhimento. A mulher não necessariamente ela tenha que servir, ela tem que também estar feliz com o que está acontecendo. Sim. E essas dicas que pode usar, que não vai ultrapassar nenhum princípio. Né? Então eu fico muito feliz quando eu consigo levar para as mulheres a maneira como elas podem se descobrir e utilizar de tratamentos, eu digo até de brinquedos, Sim. que possam tanto ajudar na parte médica, né, quanto no prazer. Então me conta, qual o brinquedo mais indicado para a mulher se conhecer? Vamos dar as dicas, agora vamos na parte boa do programa. Olha, esse brinquedinho, sem exceção, é um brinquedinho que toda mulher deveria conhecer. As jovens, as mais maduras, as mais velhas, independente se tem alguma patologia ou não, se é casada, se é solteira. Um brinquedinho desse, básico, eu acho que toda mulher deveria ter, deveria conhecer. Porque é a melhor forma de da mulher conhecer o próprio corpo. Porque ela pode, exatamente. Eu gosto de mostrar. Exatamente, porque ela pode explorar a vulva inteira, ela pode explorar o clitóris, ela pode explorar o canal vaginal, ela não só a parte íntima, mas ela pode explorar o corpo todo. Às vezes ela não está preparada para começar a usar um brinquedo desse direto na região genital. Sim. Às vezes ela precisa se familiarizar com ele. Sabe aquele amigo que você conhece? Discreto. Discreto. Pode ser, parece até um batom. Aquele amigo que você só pega confiança conforme a convivência, é mais ou menos isso. Então você começa a usar, você se identifica com as vibrações, você usa para fazer massagem corporal, para passar em diversos lugares. Isso se você não está preparada, né, para usar como um brinquedo íntimo. E depois começa a explorar, porque muitas vezes a pessoa já não quer começar usando, se masturbando. Ela vai passando na perna, ela vai passando na vulva, ela vai passando em várias regiões até ela se sentir preparada ou se sentir à vontade para usar como um vibrador. Sabe que eu gosto de mostrar muito no consultório. Muitas mulheres não sabem como é um clitóris de verdade. Sim. Um clitóris, ele não é só aquela pontinha que está na frente. Colocando assim em cima, o clitóris, a pontinha é o que aparece, mas ele faz toda a volta no canal vaginal. Então a penetração, ela também vai ter uma forma de prazer. Sim. Deixa eu pegar o brinquedinho aqui. Como é que eu ensino as minhas pacientes no consultório? Por exemplo, paciente que está na menopausa e que às vezes custa a chegar ao orgasmo. A cabeça tem vontade, mas o clitóris, ele não, é como se ele não respondesse. Uma das maneiras, eu indico um vibradorzinho pequeno para ela se estimular. Sim. No momento da relação com o parceiro. Porque o homem, ele tem uma excitação muito mais rápida e a mulher demora muito mais. Ainda mais dependendo do processo que ela se encontra. Sim. Como, por exemplo, a menopausa, porque fica tudo mais atrofiado, mais fininho, menos vascularizado. Sim. Então, esse estímulo faz com que ela se lubrifique mais rápido, porque se ela começa a ter uma relação e ela não estiver lubrificada, o que vai acontecer? Vai doer. E aí ela não vai conseguir mais, naquela relação, ter prazer. Ela começa a perder o interesse, inclusive no parceiro. E aí a intimidade de casal se perde, né? Porque cada vez mais você vai espaçando o tempo de relação sexual. Chega uma hora que a mulher não quer mais, porque deixou de ser prazeroso, começou a ser muito incômodo, muitas vezes muito dolorido, e ela vai afastando. E a queixa é sempre a mesma. Começa a arder, tem dificuldade parece que está rasgando. Sim. Se não tem lubrificação e a excitação adequada, vai ficar muito mais difícil. Quando a mulher está excitada, ela já tem um processo de aumento vascular, Sim. que demora mais tempo, diferente do homem, Sim. E a dificuldade aumenta. E me conta assim dos géis,
cremes? O que tu tem de novidade para apimentar, para facilitar, para ajudar as mulheres? Então, eu recomendo muito esse gel. Eu gosto muito dele. Por quê? Além de você poder usar para relação, para dar um up, ele é 1001 utilidades, 1001 funções. É isso que a mulher quer, coisa prática e que funciona. Então ele é legal tanto para você usar na relação, porque ele causa vários estímulos. Ele é vegano, ele tem várias plantas na formulação, inclusive o jambu, que é aquele que causa a sensação do tremelique. O jambu é uma... Conta para nós. É uma planta brasileira que tem no nosso norte do Brasil. E com essa planta é feita o pato no tucupi, tem cachaça que tem essa planta, ela é uma planta comestível. E a cosmetologia sensual e erótica trouxe para os géis. E hoje em dia tem muitos géis, né, sensuais, tem essa planta. E que dá uma sensação de formigamento, de vibração na pele. É superficial. E nesse gel tem essa planta. E o que é legal, esse aqui especificamente, eu costumo dizer que ele tem 5 funções. Ele lubrifica, porque a lubrificação é fundamental numa relação. Lubrifica, em contato com ele fica gelado, depois esquenta, depois ele dá aquela sensação de vibração e de pulsação, que é do jambu. Então isso facilita muito. Às vezes eu falo para as mulheres, usa um pouquinho antes de ter relação, porque ele já vai estimulando, já vai causando sensações, ele já vai esquentando. Então como se fosse uma preliminarzinha antes que já facilita até essa vascularização e a lubrificação. Exatamente. E mexe também com o psicológico, né? Porque a pessoa já usa aquilo, já sabe que tem uma finalidade que é sexual, que vai estar com o parceiro, então uma coisa vai puxando a outra. E a gente vai criando uma informação cerebral voltada para o sexo, né? E quem está com a libido baixa, eu recomendo passar todo dia um pouquinho no clitóris antes de dormir. Porque também vai gerando não só um estímulo físico, como um estímulo mental. Ela vai ou se aproximando, se reaproximando das questões sexuais, até da proximidade, né, às vezes do casal e tudo. E ele facilita. É lógico que um gelzinho desse, um vibradorzinho desse. E as pessoas, você tinha falado do preconceito em relação aos brinquedos. Os brinquedos são ótimos para serem usados, inclusive de casais. Claro, com certeza. Né? Porque é um coadjuvante na relação. Por isso que eu digo até, às vezes os pacientes associarem junto com no ato sexual para se estimular mais rápido, porque a mulher, dependendo, se encontra num momento de, por exemplo, menopausa, que às vezes tem mais dificuldade, esse estímulo vai fazer com que ela se lubrifique mais e mais rápido. E muito importante também são os produtos serem de qualidade. Porque dependendo do produto que se coloca no canal vaginal, ele pode desestabilizar o pH. E qual o brinquedo mais indicado para os casais? Tem que ser um assim, um pega o controle, ela fica... Tem vários, tem controle. Nós estávamos olhando antes. Eu gosto muito para o casal esse brinquedo. Porque com criatividade ele tem 1001 utilidades. A função principal original dele é um anel peniano, ele encaixa assim no pênis, como se fosse um anel mesmo, né? Ele encaixa assim no pênis, essa parte vibra, na hora da penetração, essa parte vai encostar na mulher, vai encostar no clitóris. Então é um brinquedo que estimula os dois simultaneamente, porque ele está preso no pênis, então ele vai vibrar no pênis, e vai estar encostando na mulher durante a penetração. Ele pode ligar e desligar por aqui e ele tem controle remoto. Dá até para brincar, casal, assim, olha, exatamente. Fica lá. Muda a velocidade, mudam as vibrações, etc. Então essa é a principal função dele. A outra, a mulher, aquela história da calcinha, a calcinha vibratória que ficou famosa, pode colocar ele, como ele tem um formato anatômico, pode colocar esse brinquedinho no fundo da calcinha. Como se fosse um absorvente. Exatamente. E ele é pequenininho, ele é de silicone, então pode colocar no fundo da calcinha, ele tem a curvatura, sai com ele desligado, depois liga igual o filme, né? Que tem aquela brincadeira do filme. Além disso, pode usar só o brinquedo assim, como se fosse essa cápsula. Então, como ele vibra,
tem várias vibrações, aqui fica ótimo para encostar no clitóris. Então pode massagear o clitóris, a vulva, o corpo, o mamilo, o que quiser com esse brinquedo. Então ele tem o que eu gosto dele é por isso. É um brinquedo de casal, que foi feito especificamente para o casal, só que você tem muitas maneiras, muitas formas de usar. Gente, eu acho que nós poderíamos ficar aqui 2, 3 horas falando, tem muito assunto. Tem muito assunto. E é importante, mas o principal que eu quero deixar assim para as mulheres, que não necessariamente é só para uma brincadeira, mas sim um tratamento também, uma saúde mental, física, no relacionamento, e tá tudo bem. Né? Acho que a gente quebrando esse tabu, nós mudando esse pensamento, eu acho que muitas mulheres vão aproveitar mais a vida, que nem a paciente me falou, eu estou vivendo agora. No final de cada programa, nós vamos deixar uma enquete, que é muito importante essa interação. Com relação aos tratamentos de estética íntima, como clareamentos e uso de injetáveis ou laser, qual a sua principal motivação ao considerar ou não algum desses procedimentos? Sinto-me mais confortável e confiante. É uma questão de preferência pessoal ou do meu parceiro ou parceira. Busco melhorar a aparência da região. Busco uma solução para um incômodo específico ou não vejo nenhuma necessidade. E vamos também à dica de hoje. 2 motivos para exercitar a musculatura do canal vaginal. Para diminuir a chance de ter perdas de urina e para melhorar a sexualidade. Lu, eu quero te agradecer muito estar aqui conosco, com um conteúdo tão esclarecedor. Deixa aqui pra gente as tuas redes sociais, como que as telespectadoras podem entrar em contato, podem tirar dúvidas e saber um pouquinho mais do teu trabalho. Meu Instagram é Constantine Boutique. Eu que agradeço a participação, pelo convite. Me seguem lá, gente. Meu Instagram é doutora Fabiane Gama. Também lá eu dou muitas dicas. E muito obrigada, então, por estar aqui conosco. O meu objetivo é fazer a diferença na vida das mulheres. Nos vemos no próximo programa. Pietra, o que achou do nosso conteúdo? Fabi, eu amei. Inclusive, anotei aqui diquinhas. Tô pra comprar aí alguns produtinhos, algumas coisinhas, entendeu? Eu espero que você também aí de casa tenha anotado e tenha curtido bastante o programa, assim como eu. Inclusive, a gente vai voltar na semana que vem com esse quadro que eu tanto amo, Só para Elas. Te espero na próxima. Tchau, tchau.